Olá, terceiro ano. Vou explicar para vocês agora a matéria de história, página 227, 228 do livro, né? Tem um texto ali, eu vou estar resumindo, falando os pontos principais para vocês agora e depois vai ter uma atividade. No início do texto, começa falando sobre os imigrantes, aquelas pessoas que vieram morar no Brasil e contribuíram de forma direta para a formação da identidade do povo brasileiro, para a nossa cultura, formação da nossa cultura. Os portugueses, os espanhóis, os italianos, os árabes, os japoneses, né? Os índios que aqui já estavam, falei no último vídeo sobre os índios, né? Todos eles contribuíram de forma importante para a formação das nossas identidades, da nossa cultura, né? Da identidade do povo brasileiro. Quando fala sobre a nossa cultura, todo mundo sabe que é uma mistura, um pouquinho de cada cultura dessas pessoas que vieram morar aqui, no caso dos índios que já estavam aqui. Então é muito importante nós lembrarmos disso. E aí depois o texto começa a falar sobre a cidade, que às vezes todas essas pessoas vão morar numa mesma cidade e aí pode acontecer alguns problemas, porque cada um foi criado de um jeito, de uma maneira, com costumes diferentes, e aí às vezes as pessoas não conseguem lidar com isso, não conseguem respeitar essas diferenças culturais. Algumas pessoas às vezes sofrem preconceito, sofrem discriminação porque do sotaque de determinada região. Algumas até às vezes não conseguem nem acesso à saúde, educação, transporte por serem imigrantes. Então é uma situação muito triste isso. Recentemente, nós vimos em jornais, né, quem acompanha, que algumas regiões do Brasil receberam vários imigrantes vindos da Venezuela, vindos do Haiti e de alguns outros lugares. E essas pessoas, ao chegarem no Brasil, encontraram muitas dificuldades também para ter acesso a alguns serviços, como educação, como saúde, enfrentaram discriminação também na hora de conseguir um emprego. Então, eles passaram por dificuldades. Eles vieram, né? Migraram para o Brasil por causa de algumas dificuldades lá, e aqui eles se depararam com outras dificuldades também. A diferença pode ser maior e as dificuldades podem ser maior quando varia a condição financeira. Por exemplo, o imigrante que é rico, ele não vai encontrar as mesmas dificuldades do que o imigrante pobre que vem morar aqui. Então, a condição financeira da pessoa acaba influenciando na vivência dela aqui. Querendo ou não, ela vai ter acesso a coisas diferentes, de forma diferente, muitas vezes devido à sua condição financeira também. Um exemplo disso foi uma revolta que ficou conhecida como a Revolta do Vintém, que aconteceu no Rio de Janeiro. Vou explicar para vocês agora que as pessoas foram para as ruas, elas quebraram alguns trilhos de trem, eles invadiram armazéns. Armazéns é como se fossem pequenos comércios que as pessoas compravam as coisas, e aí saquearam esses comércios, e foi uma revolta muito grande, porque eles estavam protestando que eles não estavam tendo acesso a serviços básicos, como da saúde, como educação, transporte público na época. Também eles solicitavam saneamento básico. O que é saneamento básico? Acesso à água tratada, o esgoto encanado, que há mais de 100 anos atrás eram poucos os lugares que tinham. De um tempo para cá, o Brasil vem trabalhando para que todos os locais tenham água encanada e saneamento básico, mas isso ainda não é uma realidade em todos os lugares. Existem muitos bairros pobres, bairros de periferia, que não têm acesso ainda à água encanada, que não têm acesso a esgoto. Muitas vezes o esgoto sai da casa e corre ali na rua. Às vezes, alguns bairros têm um valão ali no meio, onde tem aquele cheiro desagradável, que tem animais que rodam ali e acaba causando doenças também para a população que vive nesse espaço. A Revolta do Vintém aconteceu em 1879 e na época eles fecharam as ruas também, essa revolta. Foi um protesto grande, está registrado isso na história do Rio de Janeiro. Para que essas coisas não aconteçam, é necessário que a cidade tenha um planejamento
para que todas as pessoas tenham acesso aos serviços básicos. É lei, é direito de todos, acesso à saúde, à educação. Então, a cidade deve garantir que todos, independente da condição financeira, tenham acesso a esses serviços públicos, que é um serviço que todos podem ter acesso, ok? Essa é uma parte da matéria. Agora eu vou falar sobre outra questão que o texto traz. Para nós entendermos o passado e como as coisas aconteceram, é necessário a gente pesquisar. E existem algumas fontes históricas. Uma delas são os registros, né? Cartas antigas, documentos antigos, onde as pessoas escreviam e relatavam os fatos, o que aconteceu, de que forma aconteceu. E esses são extremamente importantes, né, para a gente entender o porquê que algumas coisas acontecem dessa forma hoje. No livro vai trazer um trecho de uma carta que eu gostaria que você lesse com bastante atenção, tá? Que Pero Vaz escreveu quando ele estava viajando junto com Pedro Álvares Cabral, né? Que eles acabaram chegando aqui nas terras que viria a ter o nome do Brasil, e aí ele escreveu uma carta com algumas características falando sobre os índios, né? Que eram os moradores que estavam aqui, né, quando eles chegaram. E aí ele relatou, assim, né, que as pessoas, que esses homens que aqui estavam, esses homens e mulheres, eles andavam nus, eles não usavam roupas. E aquilo era tão natural para eles quanto o rosto ficar descoberto. Então era uma coisa inocente para eles. Não é a mesma coisa hoje que se você ficar pelado e sair por aí andando na rua. Não, todo mundo vai olhar e você vai ser preso ainda, atentado ao pudor. Porque não pode. Mas para as tribos indígenas, ainda mais naquela época, era super natural. E para eles não viam maldade, ninguém ficava olhando, reparando. Era a mesma coisa do rosto, que você não tapa seu rosto para sair. Agora a gente usa máscara por uma questão de saúde pública, né? Todo mundo coloca máscara. Mas normalmente você sai com seu rosto, né, totalmente aberto, todo mundo olha pro seu rosto, e não é algo assim, nossa, olha o rosto de fulano, ele tá mostrando a boca, ele tá mostrando o olho, não, é natural. Então, para os índios também era natural ficar, né, nus, andarem nus, ninguém ficava pondo maldade naquilo. E no texto, né, esse relato, ele fala com algumas palavras da época, né, que esses homens que tinham a cor meio avermelhada, ele fala assim, são pardos, meio avermelhados, né, tinham afeições, né, aquela aparência boa, e andavam nus, ele relatou isso. E você vai ter embaixo uma imagem que um pintor fez retratando os índios, e você vai ver se está de acordo, se essa imagem está de acordo com o que Pero Vaz escreveu, né, na carta. Eu quero que você olhe a imagem e olhe as características que ele colocou para ver se realmente está certo ou se essa imagem não tem nada a ver, né, como diz, falou assim, não condiz, não está certo, que às vezes o pintor pode ter retratado de outra forma. Então, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Você vai ver uma imagem pintada por um pintor francês que visitou o Brasil, né, mais de 300 anos depois que os portugueses aqui chegaram, e ele pintou um quadro, né, inspirado, retratando os índios. E eu quero que você observe essa imagem e veja se o quadro foi verdadeiro, se o quadro retratou de forma correta como eram os índios. Então, você vai dizer se sim, né, se está correto, ou se não, se ele não foi verdadeiro, se ele pintou de uma forma incorreta, né, se os índios não eram daquela forma. Então, é bem simples. E as fotografias, as fotos, também são um tipo de registro histórico. Hoje, quando nós queremos, às vezes, comparar a evolução, a mudança de um lugar em determinado tempo, nós pegamos fotografias e olhamos o antes e o depois. 100 anos atrás, como era a Praia do Morro? E às vezes pega uma foto hoje, em 2020 está assim, mas em 1950 está assim. Então, as pessoas comparam fotos em períodos diferentes. E a foto é um registro importante para a história. Tá? Então, a atividade é só essa, de você comparar a fotografia, leia o texto, eu já falei bastante coisa aqui dele, mas é importante que você leia também, tá bom?